Entre 2004 e 2014, o número de brasileiros que concluíram os estudos na idade correta, ou seja, até os 17 anos, aumentou. Passou de 5% para 19% nesse período. Os dados são do Instituto Unibanco. Mesmo assim, a evasão escolar preocupa em todo o país. Cerca de 1.300.000 jovens entre 15 e 17 anos abandonaram a escola. Mais da metade deles nem chegou a concluir o ensino fundamental. Estudos também mostram que quanto maior a renda, mais os jovens avançam nos estudos. Mas como está essa realidade aqui em Alagoas? A Genilma Alves, gerente da Rede Estadual de Ensino, vai falar um pouco mais sobre o assunto. A situação de Alagoas, ela repercute assim como no Brasil? A dificuldade aqui em Alagoas é a mesma que a gente tem no Brasil. Essa dificuldade de manter o aluno, o adolescente, 15, 17 anos, na escola. Mas a gente tem assim, feito estudos e tem tido ações já voltadas para essa problemática. Quais são os principais concorrentes da escola? São inúmeros. Um dos principais que a gente percebe é que eles saem por conta da dificuldade financeira mesmo que a família passa. E muitos deles, eles se sentem na obrigação e até de ser cobrado pela família em dar também esse suporte à família. Então, um dos principais é esse, mas a gente tem aí as drogas, tem toda uma situação social que envolve a família dos nossos adolescentes. Existem dados que mostram, assim, alguns foram para o mercado de trabalho, outros estão em casa, outros desistiram de trabalhar, outros têm emprego de renda familiar, ou estão nas drogas. Existe essa estatística? A gente tem feito desde o ano passado um trabalho, desde o ano passado eu sei que a Secretaria de Educação tem feito, essa é uma preocupação constante e já de muito tempo. Mas desde o ano passado que a gente tem tido uma preocupação nessa questão da evasão, que inclusive é uma das coisas que mais piora o nosso IDEB, os nossos índices, no sentido de que o que é que está acontecendo com esse adolescente. Então tudo isso está envolvido, a gente tem a questão da violência, tem a questão da dificuldade financeira, a gente tem o desinteresse mesmo do próprio aluno. E muitas vezes eles não têm uma justificativa plausível, uma coisa assim que leve para a gente ter um levantamento de dados, ter uma coisa muito, muito concreta, vamos dizer dessa forma. Então, o que a gente tem feito é no sentido de identificar e tentar evitar essa evasão, porque depois que isso acontece, a chamada para ele ela se torna mais difícil. Então, o trabalho tem sido no sentido de que ele não chegue a evadir, não chegue a sair. A escola não é mais atrativa aos jovens? O mundo está girando com mais rapidez, assim, no sentido de que hoje a gente tem o adolescente, ele tem muitos outros interesses, O mundo fora tem sido mais interessante. No entanto, nós temos feito trabalhos para tornar a escola também interessante. A gente tem hoje um grupo de professores que já percebem essa necessidade de atraí-los mesmo. E a própria Secretaria de Educação, ela tem visto que outras coisas, além da aula, daquela forma tradicional como a gente tem, como é mais comum, como é mais usual, que ela precisa, assim, evoluir também para poder admitir, segurá-lo na escola. E aí a gente tem visto construções de quadras, isso é uma coisa que traz o aluno para a escola, o esporte, o lazer, o teatro, a cultura. E a gente tem visto uma movimentação da escola, a gente tem feito reunião com as GERES, com as gerências regionais, e elas com as escolas, no sentido de que isso seja mais forte na escola, que é para poder atraí-los. Então a gente tem quadras, a gente tem agora mesmo está acontecendo uma formação, nós teremos 50 escolas com robótica, para os nossos jovens, algumas escolas de ensino fundamental, mas a grande maioria de ensino médio. Todas elas atendem ensino médio, algumas também o ensino fundamental. A gente tem o protagonismo juvenil, a gente tem os grêmios na escola, desde 2014, 2015 principalmente, a gente iniciou um movimento para incentivar. O grêmio, a gente sabe que é uma coisa que deve nascer do aluno, mas muitas vezes eles não têm acesso, não têm conhecimento. Então a gente começou um trabalho de incentivo. E a GERES tem feito isso com as escolas, agora mesmo aqui na 13ª GERE, a gerente Mônica e o pessoal da equipe de gestão, eles fizeram um trabalho de ir às escolas, de ir conversar com esses adolescentes. E agora em abril a gente vai ter uma data definida, tá para sair agora o cronograma, de eleição dos grêmios, quer dizer, eles estão conhecendo, eles participando da escola,
eles provavelmente vão ter um interesse maior em estar na escola, de ir até o fim, e até de ajudar mesmo na condução, né, da Quando gestão. a gente fala em 1.300.000 jovens entre 15 e 17 anos que abandonaram a escola, é um número representativo, não é? Muito. Mas quantos se mantiveram na escola? Esses dados de evasão do Brasil que mostra, a gente tem uma dificuldade grande no sentido desses números que ficam por conta da avaliação interna, a escola, né, os índices dela, aprovação, reprovação, né, e a própria evasão. E a gente percebe que no ensino médio, esses meninos nessa idade, eles são os que mais reprovam. São os alunos que, como desinteresse, por conta da idade e tudo, é o que mais, assim, eles ficam mais vulneráveis a essa situação. A perda do interesse, ela vai se acumulando, né? A gente sabe que o próprio adolescente já é uma idade de muitas dúvidas, de muitos questionamentos. Então, na escola não seria diferente. Então, se a gente tem uma problemática na educação do Brasil como um todo, com essa idade a gente deve ter um olhar específico para a questão do adolescente. Então, o que a gente percebe, e tem visto muito os professores nossos, eles têm uma reclamação constante a respeito da sistemática de avaliação, por exemplo. A sistemática de avaliação nossa era de 6 em 6 meses, o resultado. Então, com 6 meses a escola parava para ver, é claro que a avaliação é contínua, é diária, mas com 6 meses era que se parava para ver quem avançou, quem não avançou, e é um tempo comprido, né, relativamente comprido. Então, os próprios professores, eles começaram o movimento de achar que isso tinha que ter uma mudança. E aí, já esse ano, a gente vai começar a trabalhar com os resultados bimestrais. Então, dessa forma, a coordenação pedagógica, os professores, eles sentam a cada 2 meses para ver o resultado, o quantitativo, porque o qualitativo ele é diário, ele é paralelo mesmo ao ensino. E aí, a gente acredita que dessa forma o retorno, a busca, o que foi que aconteceu, de 2 em 2 meses ele diminui, né, o tempo, e isso vem a facilitar a questão do interesse, de buscar, de identificar esse aluno, para resgatá-lo antes da saída. O processo cognitivo e psicológico, eles definem o afastamento. Vocês têm um trabalho sistemático nesses 2 sentidos? A questão nós não temos o psicopedagogo na escola da rede estadual. Temos alguns coordenadores pedagógicos com formação em psicopedagogia. Mas o que a gente tem percebido e tem feito estudo, inclusive a gente foi visitar o estado do Ceará, que já tem um projeto, e agora a gente já tem o projeto Orientador de Turma, que é uma proposta de desmassificação do aluno. É um professor, que aquele professor vai ter 5 horas da carga horária dele, voltada para aquela turma em específico, para acompanhar, para conhecer a família, para saber o que está acontecendo. Então, dessa forma, a gente entende que vai ser identificado com antecedência. E aí a gente vai ter um resultado melhor. De início, a gente está em poucas escolas, 14 escolas. A portaria saiu para essas escolas de ensino integral, né, das nossas 14 escolas, que praticamente são piloto, depois da Marcos Antônio, da escola Marcos Antônio. Mas aí a tendência é que esse projeto ele se amplie para toda a escola de ensino médio. A gente começa com essas 14 para poder ver de que forma está sendo de fato, que uma coisa é a gente implantar e a outra é implementar, né? Vamos ver o que é que de fato está dando certo, de que com essas 14 fica mais fácil da gente fazer a correção para poder ampliar. No Ceará, por exemplo, já houve uma transformação? Lá a gente, quando fez a visita em escola de ensino integral. E, assim, a gente percebe que a evasão ela diminui muito. A gente já tem aqui um exemplo grande da escola piloto, que é do Benedito Bentes, Marcos Antônio, que por ser ensino integral e o aluno passa o dia todo na escola, o professor passa o dia todo na escola, essa aproximação, o índice de evasão lá já foi bem significativo, a diminuição, né? Assim, a gente tem uma evasão muito gritante no Brasil, né? E lá a gente percebe que o índice foi menor. Não há como fazer uma comparação tão fidedigna, vamos dizer assim, porque ela mudou de modalidade, ela mudou de localidade. Então, os dados de 2014 não tem como a gente fazer essa comparação por conta da mudança da escola, né? Mas, assim, o número foi significativamente menor em relação às outras do mesmo bairro, da mesma gênero. A gente sabe que o conhecimento e a graduação, elas melhoram as perspectivas não só
do cidadão, mas das famílias, né? E a senhora trouxe um dado muito interessante, que é, quanto menor a renda, mais a evasão. Que poderia ser o contrário. Quanto mais a pessoa necessitada, mais interesse ela teria de melhorar. Mas a gente sabe que principalmente nessa idade, é claro que essa muitas vezes não é uma decisão só do jovem, mas nessa idade é uma visão muito imediata. Então é corrigir um problema do hoje, né? E a gente sabe que a garantia dele para o futuro está nos estudos. A gente sabe, eu sei, você sabe, quer dizer, quem tem uma maturidade e até quem tem um conhecimento de mundo mesmo, com mais experiência do que os nossos jovens, sabem que o caminho deles seria o estudo, né? Mas o imediatismo faz com que muitas vezes ele tome essa decisão, né? É questão mesmo imediata. Uma política integrada poderia melhorar essa condição, com assistência social, o próprio dirigente do bairro, né? O agente comunitário, de encontrar aqueles bolsões de jovens conversando na esquina, quando está no horário da escola, em saber se ele está matriculado. Talvez a escola ampliando, né, o seu leque e se valendo de outras instituições, né? Por exemplo, no trabalho do trabalho infantil, né? Acabar com o trabalho infantil, porque isso gera evasão escolar. Exatamente. E falta de perspectiva. Quer dizer, a coisa precisa ser mais ampliada, né? Nas GERES do interior, nas cidades mesmo do interior, a gente tem como a cidade é menor, a gente tem essa aproximação mais forte, né, do diretor da escola com assistência social do município, né, do diretor da escola com o posto de saúde. Então, lá é mais fácil. Aqui é um campo maior, aqui na capital. No entanto, a gente sabe, agora inclusive a gente, em reunião com o sistema, é uma proposta do MEC, fazer essa buscativa desses jovens de 15 a 17 anos. E essa buscativa contando com esses outros setores mesmo, com a assistência social, com a saúde, com o agente de endemias que vai de casa em casa. Quer dizer, é um problema do Brasil. A gente tem feito, a gente percebe a preocupação do MEC, inclusive o CONSED, né, que é o Conselho do Secretário de Educação. Eles têm as saídas que eles colocam, é a ampliação de jornada. O ensino médio, ele deve ter 4 horas diárias, de segunda a sexta. Nós já temos, todas as nossas escolas de ensino médio já são com 5 horas Quando diárias. Aparecem os primeiros resultados? Quando é que a gente vai ter esses primeiros resultados? A educação nunca é a curto prazo, né? Nós acreditamos que com todas essas propostas que a gente tem feito, esse trabalho que está sendo feito, as escolas devem mostrar minimamente a cada final de ano letivo, né? Isso é um crescente, é uma questão cultural, né? Não é só, às vezes a gente tem o diretor de escola, que ele é muito voltado para isso, a gente tem professores, inclusive professores que se propõem a ajudar além do que é esperado deles, vamos dizer assim, na escola, e outros agentes educadores dentro da escola, todos ali devem ter esse papel e muitos fazem isso muito bem. Então a gente pensa que a cada final de ano letivo isso deve melhorar, a tendência que vá passando o tempo e que eles vão se interessando cada vez mais pela escola. Conversamos com a Genilma Alves, gerente da Rede Estadual de Ensino. Muito obrigado pela entrevista. Ok, obrigada. O Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.